Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Balanço mostra que Apple não desliga do iPhone. A Apple divulgou no final da semana passada os seus resultados para o mercado e eles foram bons. No entanto, ainda mostra uma forte dependência do seu produto carro-chefe, o iPhone. Vamos analisar esses resultados aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Queria relembrar que em julho a gente dá início à segunda turma de 2023 do Price Strategy Program, nosso curso completo de estratégia de precificação que aborda ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando o pricing. É um curso muito rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é bem denso. Se você trabalha com pricing, é analista ou consultor de estratégia ou tem pricing como tomada de decisão estratégica dentro da sua companhia, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da segunda turma de 2023. Inscrições abertas, um curso 100% comigo, vejo vocês em julho, né? Bora, vamos começar lendo os dados da notícia, que são bem interessantes, e depois a gente entra no detalhe dos financials divulgados para o mercado, né? Então vamos lá. Da receita de 94,8 bilhões de reais, que superou as estimativas dos analistas que esperavam 92,9 bilhões, mais da metade veio da venda de celulares. Os iPhones vendidos pela companhia somaram 51,3 bilhões de dólares, cifra que também foi mais alta do que a estimativa de Wall Street. A previsão era algo em torno de 48,8. Bom, então superou o top line e também a receita do carro-chefe da companhia, que é o iPhone. O que vale ser analisado em relação a esses números é que enquanto as vendas gerais da Apple caíram 2,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o comércio de iPhones teve um desempenho melhor. A Apple faturou 2,6% a mais no primeiro trimestre desse ano com vendas de iPhone. Então é interessante, né? As receitas da Apple, de uma forma geral, caíram. No entanto, o carro-chefe teve um aumento de volume, ou seja, outras linhas ali tiveram um desempenho pior em relação ao primeiro trimestre. Vamos analisar também a dependência histórica da Apple em relação ao iPhone. A dependência do iPhone para a Apple não mudou nos últimos 5 anos. No primeiro trimestre de 2019, o celular foi responsável por 53% da receita de 58 bilhões de dólares naquele período. Esse percentual passou para 49,5%, 53,5% e 51,9% no mesmo trimestre nos anos que se seguiram. Nesses primeiros 3 meses de 2023, o iPhone representou 54,1%. Ou seja, já faz 5 anos que a Apple tem mais de 50% da sua receita concentrado numa linha só de produtos, que é o iPhone. Qual que é o risco? O risco é dar problema, né? Em um dia ter um lançamento com algum problema de hardware e software no iPhone, a venda vai cair bastante e as ações vão acompanhar essa queda. Essa que é o lado negativo aqui dessa dependência do iPhone. O lado positivo é que parece que o time de engenharia ali da Apple vem fazendo um bom trabalho, porque nenhum problema significativo no iPhone aconteceu nesses últimos lançamentos. E outra, toda a estratégia de hub, da integração dos dispositivos e serviços da Apple, tem como base principal o iPhone. Então, se o time de engenharia está fazendo um bom trabalho e a estratégia de integração dos dispositivos vem funcionando, isso é o lado positivo aqui, que quanto mais iPhone, eventualmente no futuro, mais outros dispositivos e serviços são comercializados. Lembrando que a Apple agora virou uma instituição financeira, então ela também vai utilizar bastante o iPhone como um canal de distribuição dos produtos financeiros que ela vai começar a oferecer para o mercado, né? Bom, se as vendas do iPhone cresceram e as vendas totais da Apple caíram, quer dizer que outras linhas de produtos tiveram uma queda significativa. Vamos ver? No mesmo trimestre, a Apple reportou uma queda considerável em relação às vendas dos computadores da linha Mac e dos iPads. No primeiro, a retração foi de 31,7% para 7,1 bilhões no trimestre. Então, computador com uma queda de 31,7%. Nos tablets, as vendas somaram 6,6 bilhões de dólares, uma queda de 13,1%. Então, tablet também com uma queda. Os relógios, fones e outros dispositivos da empresa da maçã caíram 1% para 8,7 bilhões. Está escrito milhões aqui na reportagem, mas está errado, né? Bilhões de dólares. Então, a gente viu aqui, né? Computadores, uma queda abrupta, né? 31,7%. Tablet, 13,1%. E relógios, fones e outros dispositivos andaram de lado, 1%, né?
Vamos ver o que a empresa divulgou para o mercado para explicar essa queda em computadores e tablets. A Apple não deu muitos detalhes do porquê da queda nos números de computadores e tablets. A empresa apenas informou que as vendas foram menores devido à queda nas vendas líquidas para os modelos Pro dos Macs e dos iPads, ou seja, aqueles modelos mais sofisticados que também são os mais caros. Vale destacar, no entanto, que o mercado de computadores vive um momento ruim. De acordo com os dados da IDC e da Canalys, as vendas de aparelhos decresceram entre 29% e 33% no primeiro trimestre desse ano, em comparação ao mesmo período de 2022. Então, se o segmento está caindo, isso também vai afetar o segmento, a parte de receita aqui da Apple, né? Seria interessante, e eu vou fazer isso, quando saírem os resultados da Dell e da Lenovo desse primeiro trimestre, eu vou dar uma analisada porque eles têm uma dependência muito maior aqui de computadores em relação à Apple, né? Só para ver se a queda de 37% da Apple tem, né, um impacto maior aqui de queda em relação a esses dois grandes fabricantes de mercado, né? Bom, quais são as explicações aqui que os analistas estão dando em relação a essa queda? O primeiro é que foram vendidos muitos computadores em 2020 e 2021. Então, na verdade, essa queda de 37% aqui da Apple foi devido a uma venda muito superior acima do que é o normal de mercado, dado que as pessoas ficaram em casa e aí tiveram que comprar um computador para conseguir fazer o famoso home office, né? Essa é a primeira explicação. A segunda é que o preço pago pelos clientes lá em 2020 e 2021 foi muito alto devido à quebra de supply chain do mundo inteiro, que encareceu bastante o custo de produção dos computadores e, por consequência, a Apple repassou isso para o cliente. E outra, os computadores de 2020 e 2021 aparentemente ainda estão com uma qualidade boa. Então, se o cliente ele pagou muito caro no computador, isso acontece bastante com a Apple, e eventualmente o computador ainda tem uma qualidade boa, atende às necessidades do dia a dia, para que eu vou trocar? O nível de reposição para computadores com um preço, um price point mais baixo é infinitamente maior que o da Apple. Então isso eventualmente está impactando diretamente os resultados aqui da companhia, né? Vamos analisar aqui os dados dos financials aqui da companhia para a gente entender como que foi esse primeiro trimestre do ano, segundo trimestre do ano fiscal divulgado aqui pela Apple, né? Então, a receita ela caiu 3%, passando de 97 bilhões para 94. O lucro bruto ele caiu menos do que a receita. Então, 42 bilhões e 500 para 41 e 900. Então, a margem bruta aumentou. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da evolução da margem bruta. E o lucro operacional ele caiu de 29 bilhões e 900 para 28 e 300. E o lucro líquido caiu também de 25 bilhões para 24,1 bilhão. Então, o resultado, em termos absolutos, houve uma queda em vários indicadores aqui do P&L, mas as margens operacionais até que foram sustentadas aqui nesse primeiro trimestre, né? Vamos dar uma olhada aqui em termos de categoria de produto. Então, como a gente viu, iPhone dos 94 bilhões e 800 representou 51 bilhões, um crescimento de 2% e 54% de representatividade da receita total. Os MacBooks, eles tiveram uma queda de 31%, de 10 bilhões para 7 bilhões, iPad 13%, 7 bilhões para 6 bilhões e 600. Os wearables, home e accessories aqui, caiu 1%, chegando a 8,7 bilhão. E o que cresceu foi a parte de serviço, né? Passou de 19,8 bilhões para 20,9 bilhões, agregando aqui toda a receita de 94 bilhões, né? Quando você pega nos dois primeiros trimestres do ano fiscal da Apple, ou seja, no semestre fiscal, a gente vê uma queda em todas as linhas, menos em serviço, né? Então a gente tem aqui, iPhone, uma queda de 4%, Mac, 30%. Na verdade, o iPad até cresceu, 8%. A parte de wearables caiu 5% e serviços crescendo 6%. Com uma queda aqui de 4% semestre contra semestre, né? Por região, vamos ver aqui, Por região, Américas teve uma queda de 8% nesse trimestre. Europa teve um crescimento de 3%. China, queda de 3%, Japão uma queda de 7% e o resto da Ásia um aumento de 15%, compondo aqui os 94,8 bilhões, né? Beleza. Vamos pegar aqui a margem bruta. A margem bruta, ela aumentou de 43,7% para 44,3%. Foram duas alavancas aqui principais. Primeiro, que a parte de produtos aumentou sua representatividade e aumentou a margem bruta, né? Então, 36,4% passou para 36,7%. E a parte de serviços, como eu mostrei para vocês, teve crescimento. Então, a parte de serviços aumentou a sua participação na receita total e a margem de serviços é infinitamente maior. Então, apesar de ter tido uma queda
queda aqui em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? Então, ó, era 72,6% a margem bruta, caiu para 71%. Mas como os serviços vem crescendo, o 71 está pesando mais ali na margem bruta agregada com produtos, então teve um aumento aqui no agregado para 44,3, assim, quase, né, meio ponto percentual aqui, um pouco mais que meio ponto percentual de margem bruta. Isso é bom. Tá, então, pelo menos está mostrando um aumento de margem bruta aqui em produtos que vinha em queda aí nesses últimos trimestres, né? Beleza. Quando a gente pega o fluxo de caixa das atividades operacionais, é sempre a boa notícia da Apple, né? Então ela gerou 62,5 bilhões de dólares de caixa das atividades operacionais, mas esse fluxo de caixa aqui, ele caiu em relação ao primeiro trimestre, os primeiros 6 meses do ano fiscal anterior, que era de 75 bilhões. Então gerou um pouco menos de caixa, mas ainda uma bela geração de caixa, né? Como ela tem pouco nível de investimento para fazer, o que a Apple geralmente faz com essa geração absurda de caixa operacional? Ela distribui esse dinheiro para os sócios na companhia, de duas formas. A primeira, a Apple é um relógio. Ela, por ano, distribui, na média, 14 bilhões de dólares em dividendos. Então, ó, só nesse primeiro semestre aqui, ela já manteve esse ritmo, distribuindo 7,4 bilhões de dividendo, tá? Em 6 meses. Então, no outro semestre, provavelmente vai ter algo mais ou menos nessa magnitude. Só que ela recompra muita ação. Então, ó, 39 bilhões veio de recompra de ação, que é uma forma de você distribuir dinheiro para o acionista também. Você compra bastante ação no mercado, cada ação que o acionista atual tem vai representar mais da empresa, então na hora que você distribui os 14 bilhões, ele vai receber um pouco mais, porque ele tem uma participação um pouco maior, né? Então a Apple é um relógio em distribuição de resultados para os acionistas e vem mantendo isso com essa geração de caixa. A expectativa agora para frente é que ela consiga ainda mais potencializar essa distribuição, principalmente com os produtos financeiros. Vamos ver aqui quando a Apple começar a engrenar e distribuir, né, os seus resultados aqui entre financeiro e operacional, e a gente faz uma análise aqui como que isso vai influenciar aqui nessa estratégia que a Apple tem, né? Bom, outra coisa que é interessante, né? A Apple operacionalmente é um benchmark. Então, o ciclo de conversão de caixa da Apple agora, nesse último trimestre, ficou em menos 55 dias. E eu queria mostrar para vocês um ponto de destaque aqui que eu sempre falo nas minhas aulas. Galera, olha quanto que é o prazo médio de estocagem da Apple. 12,3 dias. A Apple, ela faz um just in time melhor que a Toyota. E isso daqui é muito mérito do Tim Cook. O Tim Cook foi contratado pelo Steve Jobs lá quando o Steve Jobs voltou a ser CEO da Apple para conseguir fazer essa otimização de cadeia de suprimentos, supply chain e também fazer uma otimização bem forte aqui nos dias de estoque da empresa. Só para vocês terem uma ideia, a Apple, quando o Steve Jobs voltou, estava com 180 dias de prazo médio de estocagem, né? Esse negócio está em 12 dias, galera. 12 dias é muita coisa, né? É uma otimização absurda aqui de cadeia de suprimentos que faz a empresa ter esse ciclo de conversão de caixa de 55 dias negativos. O que significa que a Apple recebe o dinheiro de uma operação de venda na média, 55 dias antes de ter que pagar o seu fornecedor. Então ela gera muito caixa e o reflexo é aquela geração de caixa operacional que a gente viu ali, né? E as ações da Apple vêm crescendo aqui em termos de cotação esse ano. Elas iniciaram o ano aqui sendo cotadas a 125 dólares e 7 centavos, agora já está em 173. E o mercado, ele gostou bastante desse resultado da Apple, né? Então na sexta-feira as ações subiram 4,7% e a tendência é continuar subindo, principalmente com a nova entrada da Apple nos serviços financeiros. Vamos ver o que vai acontecer. Mais um trimestre muito bom aqui para o resultado da Apple. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.